Graça e paz. Que glória, né, irmãos? Esta presença do Senhor é linda demais. Glória a Deus. Mas Ele merece, né? Muito mais. Glória a Deus. Muito bom. Bom que vocês estão aqui, né? A chuva deu uma amarrada em algumas pessoas, mas vocês são heróis, vocês chegaram, né? Glória a Deus. Amém. Nós vamos continuar falando sobre Efésios. Efésios, nós já falamos no capítulo 4, e eu ainda queria falar mais um pouquinho no capítulo 4, que ele diz, no verso 23, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou ler de novo. Ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, nós temos uma lista, né, de pecados que são cometidos pelos gentios e que não é lícito a nós cometê-los, né? Nós temos que estar livres, libertos desta prática, desses pecados que ele está dizendo aqui, que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Esses pecados terríveis, né, que eu já falei na outra reunião, e que na de hoje também, se eu entrar no capítulo 5, vamos encontrar uma lista muito forte. Mas o que eu queria dar a ênfase é que ele diz assim no verso 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então todos nós devemos, por um bom costume, examinarmos as Escrituras, que foi a ordem que Jesus deu em João 5,39, né? Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E no 40 ele diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só, né? A gente para no 39, mas o 40 é terrível. Ele diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida. E não é uma vida, vidinha, né? É vida eterna, é vida para todo sempre, uma vida que não termina nunca mais, não é? Então ele diz para que, no verso 20, né? Mas vós não aprendesses assim a Cristo, viver naquela situação que está descrita em cima, né? Cometendo toda a sorte de pecados, de depravação, de impureza. Ele diz assim: se é, agora tem um porém aqui, né? Se é, porém, é um porém, né? Se é que o tendes ouvido, é um condicional, é uma condição de você ouvir ou não ouvir a voz do Senhor através da palavra. Muitas vezes as pessoas saem e andam muitos quilômetros para ir atrás de palavras proféticas. Eu creio na palavra profeta, creio nos profetas que são verdadeiramente profetas,
Mas, para nós, a melhor revelação que nós podemos alcançar é na palavra. Porque até a profecia nos dado para nós assim, de repente, pouca coisa a gente, não é? A gente guarda. Eu, pelo menos, tenho dificuldade para isso. Então, a palavra nós podemos ler, reler, quantas vezes quisermos, não é? Às vezes a pessoa pega a Bíblia e quer começar em Gênesis. Eu acho que deve começar no Novo Testamento e começar principalmente no livro de João, que é um livro assim, bem amigo, né? Bem, fala a nossa linguagem. Mas toda a Bíblia é boa, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada, diz Pedro, não é? Então, ele diz aqui que quanto que vos revistais do novo homem, é um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você pode ler para mim, pastor, 1,18, né, de João mesmo? João, ele tem umas palavras de revelação tremenda. É 1,18 ou 1,14? Então não, os quais não nasceram da carne, é 14, né? 13. 1,13, olha lá. Ele diz, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão ou do homem, mas, é milagre, nasceu de cima, nasceu do alto, nasceu miraculosamente, não nasceu de pai e mãe. Esse nascimento nosso, nós nascemos mortos para Deus, não é? Mas esse aqui nós somos criados, como diz aqui, revistados, né? Revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É uma criação de Deus, de cima, do alto. Deu para entender ou não? Por isso ele fala, não nasceu da carne do sangue. Da carne do sangue nós nascemos. Mas nascemos mortos para Deus. Nascemos separados de Deus, não é? E aqui não, aqui é um mover desta graça de Deus sobre a nossa vida, de maneira tal que esta nova criatura, que é criado segundo ele diz, criado em verdadeira justiça e santidade. A gente canta, né? Só Deus é santo, só Deus é santo. Mas esse não é o propósito de Deus, não. Só Deus é santo, só Deus é santo. Nós fomos feitos também para sermos santos. O que é santo, pastor? É ser separado para Deus deste mundo vil, e sermos participantes dessas encrencas que nós já lemos aqui e que vamos ler ainda no capítulo 5, não é? Deus fez uma obra maravilhosa. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ele diz, eis que tudo se fez novo. Você tem que se apropriar dessas coisas novas que Deus realmente fez e faz de nós, então, embaixadores do seu reino, não é? Faz de nós reis e sacerdotes, faz de nós homens segundo o coração de Deus, não é? Nós não somos gerados e jogados a esmo, nós somos gerados de novo e fomos, como diz Colossenses 1,13, né, que diz que Ele nos transportou
do reino de Satanás, do reino das trevas, do reino do diabo. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Ele comprou e pagou alto o preço por cada um de nós, não é? Por isso diz: e vos revistais do novo homem. É para ser revestido mesmo, não precisa ter medo não. Deus é nosso Pai. E Ele fala que nós que somos pais e pais ruins, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Você imagina então esse Pai, que é tão bondoso, que é tão maravilhoso, que nos ama de uma maneira tão grande, que ofereceu o seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar. Alguém que nunca experimentou o pecado, nasceu da Virgem, nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Ele não era como nós, nascidos em pecado, separados de Deus, não. Por isso, quando nós celebramos a ceia com pão sem fermento, nós estamos falando: mas isso é religião. Não é, irmão. O sem fermento é sem pecado. A Bíblia, quando fala de fermento, está falando sobre o pecado, sobre o andar na vida velha. Nós fomos comprados, resgatados, transportados para permanecer no pecado. É o que a Bíblia diz: nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Aonde que está mesmo? Romanos 6, né? Então, se nós morremos para o pecado, não podemos mais viver para ele. Então, quer dizer que separado é isso. Fomos tirados do mundo, do poder das trevas, do lixo, do lodo, da lama, da desgraça desse mundo e transportados, comprados, pago a nossa dívida no sangue do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Você fala: mas isso é fácil. Não é, irmãos. A Bíblia diz que a redenção do homem é caríssima. E o homem mais rico dessa terra não tem condições de comprar um desgraçado do lodo, da lama, do lixo, das drogas, da possessão demoníaca, de uma série de outras coisas. Só o Senhor. Sim, você quer dizer onde está, né? É o Salmo 49, de 6 a 10, né, mais ou menos, que ele diz que o homem mais rico na terra não tem condições de salvar um. Mas Jesus se oferece. Você quer ler então? Salmo 49? Versos 6 em diante, está bom? Aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de forma alguma, pode remir a seu irmão, ou dar, pode gritar, dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Ora, gente, e se você vê aí, ó, na maior miséria, desprezado pela sociedade, desprezado pelos familiares, no lodo, na lama, no lixo, um homem rico, por mais rico que seja, diz que não consegue resgatar uma alma.
Porque se fizer, como se diz, em prestações, acaba o dinheiro e não paga a dívida, não compra um. Agora, o sacrifício de Jesus no Calvário é completo, é total, é absoluto. Ele nos comprou para sermos dele. Agora, ele diz, pelo que deixai a mentira, verso 25, 4, 25, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Olha só, que família ligada, né? Nem as famílias, praticamente hoje, principalmente hoje, as famílias vivem numa guerra. Marido e mulher, filhos, nora, é um negócio sério. Mas nesta grande família, nós somos um só corpo e temos um só Senhor e cabeça. Senhor Jesus Cristo, que comprou no seu sangue a igreja. A igreja foi comprada no seu precioso sangue. Gente, não tem ninguém na terra tão mais abençoado do que você, que pertence à igreja e que é uma nova criatura e que é estruturado, vestido, revestido desta graça de Deus para ser uma nova criatura. Depois, ele fala de uma série de coisas tristes de novo, palavras torpe, né? Ele fala, palavras torpes são palavras que não edificam. Ele diz, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhuma palavra torpe. O pessoal hoje está no púlpito falando palavrão. Como é que pode? Ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe são palavras, não é só palavrão não. As pessoas conversam tanta coisa. Eu tenho visto gente falar tanta coisa que não edifica nada, não produz nada que abençoe, que faz aquela vida crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento de Deus, não é? Então nós temos que nos apegar com amor. Isso aqui é uma paixão, não é? Um amor tremendo pelo Senhor, porque Ele nos ama. E seu amor já foi demonstrado, não é? Nós não precisamos de mais provas nenhuma. Seu amor é muito grande, não é? Então ele diz aqui, para promover a edificação. O que é edificação? É construir, não é? Construir algo bom num amigo seu, na esposa, no marido, na sogra, no cunhado, não é? Mas hoje a gente vê o pessoal brigando, né? Brigando por causa da herança. Brigam por causa de um carro velho que não vale nada.
É herança do meu pai. Um carro velho que não vale nada, eles brigam, se pegam, não é? E você fala, mas isso não é verdade, não é? O pessoal começa a brigar lá no cemitério. Sabe aquele relógio? O pai me deu. Mentira, deu nada. Mas quer já roubar o relógio. Começa já querendo roubar o relógio, roubar as coisas de uso pessoal, né? É incrível, irmãos. Ah, meu pai falou que ele me deu. Quando eu morresse, o relógio era meu. Por que não deu o relógio antes de morrer? Você fala para meu filho, esse relógio é seu? Eu dou para ele. E aí? Tem que esperar fazer um testamento para ver com quem vai ficar o relógio? Olha, eu tenho ouvido tanta coisa acerca de herança. Gente, quantas pessoas já morreram ou já mandaram matar por causa de herança? E ele diz o verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui é não tornar o Espírito Santo triste, por nós estarmos tomando um lugar tão errado, tão contrário àquilo que ele fez por nós. Vocês acham que nós merecíamos alguma coisa? Quem que acha que era merecedor e não, era um bonzão? Tem. O melhorzinho aqui não tem um irmão rico que pode pagar o seu preço. E para ser alcançado por essa graça, vocês têm que reconhecer que você é um pecador, né? Que você necessita de um trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Ele diz, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia em que Ele vai vir nos buscar para vivermos por toda a eternidade com Ele. Aleluia. Aí ele diz, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada. É uma varredura. Fora. E como que eu varro isso? Cada vez que vier algo dessa natureza, você fala, eu não pertenço a essa família do diabo. Eu já fui arrancado desse reino das trevas. Para trás de mim, Satanás e seus demônios, né? Depois ele diz assim, antes sede uns para com os outros benignos. Essa palavra benigno, né? Quer dizer indulgente, é pessoa boa, condescendente, né? Pelo menos eu peguei lá no pai dos burrinhos. E eu sou um deles, né? Então, depois ele diz misericordiosos. Misericordiosos é propenso a misericórdia. Você vai ser tocado por qualquer tipo de pessoa para usar de misericórdia.
Que é misericórdia, pastor. Eu falo até mais, né? Ver pelos olhos das tripas, né? Das entranhas. A Bíblia diz isso, entranhas, né? De misericórdia. É isso mesmo. Então, a gente olha na pessoa, esse aí, não pode ser assim. Tem que ter um olhar, o olhar de Deus. O olhar de Deus é com misericórdia. Se Deus não olhasse para nós com misericórdia, onde estaríamos nós? Nos maiores dias, né, terríveis de apostasia que estamos vivendo, onde nós estaríamos? Mas Deus, então, Ele é um Pai amoroso, né, que Ele vem e estende a sua mão, nos socorre, é misericordioso e quer que nós sejamos iguais a Ele. Não é? A Bíblia diz. Aqui no versículo 1 do versículo do capítulo 5, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele diz aqui, perdoando-vos, no verso 32, perdoando-vos uns aos outros. Vamos parar a leitura? Vamos parar a leitura, vamos fechar a Bíblia, vamos embora? Como também Cristo, como também Deus nos perdoou em Cristo. Olha, os irmãos, é difícil de, como diz o pastor Francisco, de imensurar, né, de pensar em palavras em português, dessa grandiosidade do amor de Deus. Quando você for ver lá, por exemplo, na hora da crucificação, já estava determinado pelo Pai, né? Mas antes da crucificação, Jesus saiu para orar e orou 3 vezes com tanta intensidade que diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E sabe qual era o pedido que ele fez? Pai, se é possível, e para Deus era possível. Ele sabe que para Deus nada é impossível. Pai, passa de mim esse cálice, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua prevaleça. E eles tinham um concerto lá antes de que o mundo existisse, para essa hora. Mas Jesus, que não tinha nenhum pecado, estava naquela perseguição, naquela visão que ele sabia que ele ia ser crucificado, né? Ele falou, vou correr com o papai, quem sabe ele quebra o meu galho, né? Mas não houve. Então Deus foi assim tão imutável, né? Ele é realmente.
é imutável. Ele não muda. Agora, ele poderia mudar? Poderia, era seu filho mais único, né? Seu filho único, amado, obediente em tudo, até a morte, morte de cruz. Irmãos, morte, morte de cruz, morte terrível. E ele 3 vezes, né? Ele orou 3 vezes. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E o pai fez silêncio absoluto. E ele foi levado à morte. Aliás, a gente fala que levaram Jesus à morte, mas ele mesmo diz que ele se entregou. Ele disse para Pilatos: nenhum poder você teria se de cima não fosse dado. Se meu pai não desse, você não faria nada comigo. E eu tenho uma aliança com o Pai lá antes que o mundo existisse, que eu ia dar minha vida pelo Dirceu. E eu ia dar minha vida pelo pastor Francisco, ia dar minha vida por cada um de nós. Põe seu nome aí. É muito amor, irmãos. Quando a Bíblia diz, aqui mesmo em Efésios 2, 4, né, ele diz que Deus é rico, né, Deus não é rico, Deus é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Nos amou de uma maneira tão gigantesca. Não é? Oh, ele é que tem um português bom aqui, não é? Ele é do Castro Alves, lá naquela turma boa lá. Imensurável, quer dizer, não tem como você... Como é que é? Não dá. Porque ele fala que esse estender dessa graça sobre a nossa vida, de que Deus é riquíssimo em misericórdia, ele diz pelo seu muito amor com quem nos amou. Qual é a extensão desse amor? A grandiosidade desse amor? A altura desse amor, a profundidade desse amor, o comprimento desse amor, a largura desse amor. Ah, pastor, mas o meu Deus é um Deus de justiça e juízo. O meu é o mesmo. Mas antes de Deus exercer justiça e juízo sobre a minha vida, Ele usa a sua misericórdia e o seu amor. É que nós não queremos. Nós é que negamos. Então ele diz: sede uns, antes sede uns para com os outros, benigno. Não fala que se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico, se é grande, se é pequeno. É o nosso próximo. Ele diz benignos, misericordiosos, como Deus é perdoador. Você também. Você é policial, né? Você perdoa fácil ou você dá umas cacetadas? Né? Você dá umas cacetadas, umas bordoadas, e depois você fala: oh, eu sou crente. É difícil, né?
E tem uns que zombam das autoridades, não é? Eles querem mostrar força. Mas olha, gente, para Deus desarmar um policial, acho que não é tão fácil, né? Como desarmar a gente. Mas desarma também. Quando Jesus está... É Jesus ou foi João Batista? Foi João Batista, não foi? Que eles queriam saber o que eles têm que fazer. O cobrador do imposto, os policiais. Ele falou, foi Jesus mesmo. Quando eu falar para você andar 1 milha, vai com ele 2. Se pedir a capa, dá também o resto que você tiver. Se quiser andar 1 milha, vai com ele 2. Você só vai para quebrar a cara dele. Não pode. Não é mais assim. Era assim, mas não é mais assim. Senão nós estamos na lista dos pagãos, na lista dos gentios, na lista dos que vão morar no lago que arde com fogo e enxofre. O que é? A segunda separação da presença de Deus, e isso por toda a eternidade. Quer dar voz de prisão para mim? Não pode, né? Mas sabe, irmãos, a gente fala muito da justiça de Deus e do juízo de Deus, e vai ser assim, vai ser difícil, não é? Esses gentios aqui vão padecer demais. Mas a nós que somos seu povo, Deus vai fazer alguma coisa maravilhosa na nossa vida. Estava falando com a Laís agora há pouco, né? Ela falou, pastor, ela é tão novinha, né? Na fé. Ela é lá da igreja do Clipper. E a nossa também, né? Que é tudo igual, tudo... Então, ela falou, mas pastor, porque hoje ela tem um emprego novo, né? Novo não, é antigo. E ela foi hoje o primeiro dia, eu falei, e você, como é que foi? Ela falou, pastor, já estou dispensada de novo. E ela estava falando, primeiro não tinha tanta coisa como tem agora. É assim mesmo? Eu falei, é assim. Porque agora nós temos um adversário e nós estamos alistados para a guerra. Por isso que a maior parte é covarde e cai fora. Porque para ser um soldado desse exército, tem que ser melhor do que um soldado do exército brasileiro. Que já é bom, hein? Eu sou de 2ª categoria e experimentei ver a autoridade que tem aqueles homens numa ignorância tremenda, né? Dando instrução para nós. Mas ai, até como é que chama? Cap? É cap, né? Que a gente usava na cabeça. Se tivesse torto, levava. É uma bucha. Mas sabe o que você falava para ele? Nada. Porque se falasse qualquer coisa de encarar, já ia lavar os banheiros, já ia ficar preso, já ia passar uma noite feliz no quartel. E olha, lavar banheiro do quartel não é brincadeira. Principalmente lá de Rio Claro, né, que era um galpão grande, cheiroso que nem só. Ia mesmo. Eu, graças a Deus, não fui. Né? Mas aprendi muita coisa. Às vezes, eu estava falando com um pai esses dias, não lembro mais quem é. Ele falou, infelizmente meu filho foi para o exército. Falei, que benção.
Ele falou, mas nós não ficamos felizes, mas eu fiquei. Irmão, todos nós devíamos ir para o exército, para tomar umas boas na orelha, para aprender a ser cristão verdadeiro. É? Bom, irmãos, deixa eu parar de falar, né? Graça e paz. E vamos aprender pela graça, né? Isso só se aprende pela graça.